Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Professoras, bom dia. Bom, primeiro, a irmã já falou que eu sou advogado, né? Mas antes de ser advogado, primeiro me formei em computação. Em 1993. Todo mundo que já é nascido já, não é? Não? Ninguém? Pois olha só. Eu tenho mais tempo de formado em computação, provavelmente, do que vocês têm de idade. Esse ano faz 33 anos que eu me formei em computação. Alguém aqui tem 33 anos? Olha só, então veja só. Então, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse mundo de computadores, esse mundo de internet, de games, né? Que faz parte da nossa vida. Quando eu me formei em computação, eu estudei isso, não fazia parte, né? A gente não tinha acesso à internet ou essas coisas todas com a facilidade que tem hoje. Vocês já nascem com isso. Vocês provavelmente já quase saíram da barriga mexendo com games, com computador. Antes mesmo de vocês saberem ler, vocês talvez já usassem um smartphone, um tablet para poder brincar de games, né? Então nós chamamos, dentro dos estudos da academia, né, da universidade, que vocês são a geração com DNA digital. Ou seja, já está no DNA de vocês resolver questões digitais, né? Então, só que esse mundo digital, ele é um mundo que facilita muito a nossa vida, ele tem um monte de atrativos, de coisas interessantes, de jogos, nós podemos conversar com um monte de colegas, até mesmo remotamente, ou com os nossos pais, quando você está na escola e seu pai está em casa, você quer trocar alguma mensagem com ele, você consegue falar, apesar que agora não pode mais usar celular dentro da sala de aula, não é isso? Foi ruim? Muito ruim? É? Por que foi ruim? Foi ótimo? Olha, tem gente... Não foi? Por que foi ruim, então? Por quê? Porque vocês sentem falta disso, não é? Daquela ferramenta que você pode rapidamente falar com alguém, consultar alguma informação. Então veja que esse mundo digital, essas tecnologias, nos dá um acesso muito rápido, muito facilitado ao mundo. Rapidamente você consegue jogar um game, conversar com um colega, e isso é a parte boa. Você pode até estudar mesmo. Alguém usa computador, tablet, smartphone para estudar? O que você estuda, por exemplo? Dá um exemplo, português, matemática, assistir um vídeo de história, um vídeo de geografia, um documentário. Oi? O lindo? Ah, o Duolingo. Sim, eu também uso o Duolingo. Né? Então você usa para estudar, para poder brincar, inclusive, né? E tudo isso é muito bom. Agora, esse mundo digital, além de ter uma série de coisas que facilitam a nossa vida, que nos permite estudar, nos divertir, também tem um lado que não é tão legal assim. A primeira pergunta é, quando você está numa plataforma de game, brincando lá, e entra alguém e começa a brincar com você, a pergunta é, quem é aquela outra pessoa que está do outro lado? Você conhece essa pessoa? Será que aquela pessoa também é uma pessoa que tem a mesma idade que vocês? Você tem como saber? Ou será que não pode ser um adulto que se comporta como se fosse uma criança? Então veja que você não tem como saber quem que está do outro lado. E o que acontece, e aí eu estou falando com quem, a partir de um lugar de quem conhece computação, de quem é do direito também, que todo dia está lidando com essas coisas. Todo dia está lidando com situações de crianças como vocês, que acabam sendo enganadas, iludidas por essas pessoas e muitas vezes são convencidas a fazer ou ter algum comportamento que não é seguro para vocês. Porque você não sabe quem que está do outro lado. Só que veja só, essa pessoa, se for um adulto, por exemplo, sabendo que você é uma criança, ela vai tentar criar uma amizade com você. Ela vai tentar ser legal com você. Se tem uma fase, por exemplo, de um game que você não sabe passar nessa fase, ela vai te ensinar a passar nessa fase. Ela vai te dar dica, percebe? Ela vai te conversando, e à medida que ela vai conversando com você, te ensinando, é legal passar numa fase de game? Uma fase difícil que você não consegue passar, é legal passar? Percebe? Só que essa pessoa, muitas vezes, sabendo que é legal, ela vai te ajudar, vai te dar uma dica. Por que ela faz isso? Porque ela é legal, porque ela é boazinha? Nem sempre. Existe uma série de vezes que quando acontece isso, é porque ela quer ganhar a sua confiança. Ela quer que você pense que ela é uma pessoa legal. Ela quer que você pense que ela é sua amiga, que ela está te ajudando. Mas ela está fazendo isso para ganhar a sua confiança,
para depois que tenha ganhado a sua confiança, começar a perguntar coisas da sua vida. Aonde que você mora, quais são os seus horários, aonde que você estuda, se você fica sozinho em casa, qual é o seu WhatsApp, se você pode conversar com ela no WhatsApp, porque ela pode te dar outras dicas no WhatsApp, percebe? Que ela pode te dar outros games no WhatsApp, outros acessos. Depois ela vai, à medida que ela vai ganhando sua confiança, que vai compreendendo como é que você pensa, o que você faz, o que você gosta, o que você não gosta, ela vai se comportando tudo de acordo com o que te agrada. Por que ela faz isso? Porque ela quer ganhar cada vez mais a sua confiança. E depois disso, ela pede uma foto sua, percebe? Pede uma foto da sua família. Tudo isso é formas de pegar informação a seu respeito. Algumas vezes ela pode pedir que você faça alguma coisa, que talvez é uma coisa que você nem queira fazer. Você nem gostaria de fazer, mas só que ela já ganhou tanto a sua confiança que você pode ficar até com receio, com medo, ou envergonhado de não fazer aquilo que ela está te pedindo. Porque você pensa assim, poxa, essa pessoa é tão legal. Essa pessoa me ajuda tanto a fazer as coisas. Poxa, ela me pediu para mandar uma foto. Por que eu não vou mandar uma foto para uma pessoa que é tão legal comigo? Mas você não sabe quem é essa pessoa. Ela pode até mandar uma foto dela para você. Será que a foto dela que ela mandou para você realmente é uma foto dela? Você não tem como saber, porque você não tem como saber quem está do outro lado. Então, essas são algumas coisas desse mundo de internet que nós temos que ter muito cuidado, né? Ou seja, a gente não conversar, não é conversar, né? Você está no game, se o game permite você conversar, você acaba conversando. Ou você conversa digitando, ou você conversa via troca de áudio, mas é você não passar muitas informações da sua vida para quem você nunca viu. Para quem pode até parecer uma pessoa legal, mas você não sabe ainda se é uma pessoa legal. Mas isso não é porque ela... mas será que depois de uma semana ela sendo legal comigo já é uma pessoa legal, uma pessoa que eu posso confiar? Não. E depois de um mês? Também não ainda. Porque você não sabe, na verdade, quem é essa pessoa. Certo? E essas pessoas têm paciência. Ela vai ficar uma semana, 2 semanas, um mês, com muita paciência, tentando ganhar sua confiança. Tentando saber mais da sua vida. Os seus horários, se você faz um curso de inglês aonde, se quem te busca é seu pai, sua mãe, ou se você volta sozinho para casa. Vai tentar combinar com você para se encontrar com você em algum local. E se você inocentemente, confiando que é uma pessoa legal, que te está ajudando na internet, que te ajuda até mesmo talvez a resolver ou a estudar uma matéria, você pode estar sendo atraído, pode estar sendo enganado. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente está conversando na internet, principalmente quando é alguém que eu não conheço. Ah, não, mas é meu colega de sala de aula. Ah, agora tudo bem, você conhece, você sabe, você vê ele todo dia, percebe que é diferente, né? Então isso é muito importante. Vocês estão me compreendendo? Sim? Então isso é muito importante porque, infelizmente, lá no escritório, todos os dias eu atendo pais, mães de crianças que foram vítimas de golpe. E das coisas mais horríveis. Desde coisas talvez não tão complicadas, mas coisas complicadas, né? Ah, meu filho fez isso, ele foi lá, criou um site, ou ele pegou e comentou, mandou essa mensagem, porque alguém na internet pediu para ele. Eu vou contar com vocês um caso assim, pequenininho, mas que é uma verdade. Eu tive um colega, isso já tem alguns anos, né, que ele mora aqui em Brasília, e ele é um colega pessoal, né, e ele viajou para o Rio de Janeiro com a família, ele, a esposa e 2 crianças, mais ou menos da idade de vocês. E daí, ele estando no Rio, ele me liga e fala assim, Frank, eu tô com uma situação aqui que eu queria a sua ajuda. Daí eu falei, tá, me conta o que está acontecendo. Ele falou, a minha filha, a filha dele devia, à época, ter uns 8 anos. Ela estava conversando com alguém na internet e ficou insistindo, me pedindo um telefone emprestado para ela ligar para essa pessoa. E eu só não emprestei o telefone para ela porque eu estava viajando e ela ia fazer o interurbano e ia poder ficar caro. Porque se estivesse em Brasília, eu teria emprestado. Mas como ela estava insistindo muito, eu falei, mas quem que é essa pessoa que você quer ligar tanto? E fui lá no computador ver com quem que ela estava conversando. E quando o pai viu a mensagem, a conversa, ele logo percebeu que aquela pessoa não era uma criança, não era uma criança como ela. E daí ele começou a digitar, né? E ele perguntou assim para a menina, onde que você está, filha? Onde que você conhece essa pessoa? Ah, eu não conheço ele. Ele é amigo da minha amiga, me mandou o convite na rede social e eu aceitei. Tá bom.
E foi vendo a conversa e falou assim, por que você chama ele de queridinho? Não, porque ele também me chama de querida e eu fico com vergonha de chamar ele de queridinho. E a pessoa queria que ela ligasse, queria que ela mandasse fotos para ele. Então percebe que aparentemente não era uma pessoa legal? Então a internet é isso, você pode estar do lado do seu pai, do lado da sua mãe, no seu quarto, usando a internet, e tem pessoas que podem estar tentando te enganar, tentando se apropriar de fotos, de informação a seu respeito. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Ou você pode ter pessoas que podem estar incentivando. Alguém de aqui conhece o Discord? Conhece? Vocês usam o Discord? Oi? É terrível, não é? Tá vendo? Tem um monte de coisa horrível. Mas também, de repente, vocês podem estar usando para um canal de game, para falar sobre jogos. Então veja, lá no Discord, por exemplo, alguns de vocês aqui conhecem, tem muitas e muitas coisas horríveis. Então você tem que ter muito cuidado, né? Porque as pessoas que estão lá podem pedir que você faça alguma coisa. Pode pedir uma coisa que parece inocente. Tira uma foto. Agora também vocês não podem mais usar celular em casa, na escola está um pouco mais difícil isso, né? Mas poderia ser, tira uma foto do seu professor, tira uma foto da sua professora, tira uma foto quando você estiver indo ao banheiro com seus colegas, com suas amigas. Parece que é inocente isso, mas de repente você tira. Porque quem está te pedindo isso é o seu colega da internet, é seu amigo da internet. E assim como seus amigos da escola não vão fazer mal para você, você pensa, meu colega da internet também não vai fazer mal para mim. Mas a questão é, você não sabe quem que é o seu colega da internet. Você não sabe o que ele quer fazer com essa foto. Você não sabe aonde que essa foto vai parar. Tira uma foto sua e manda uma foto sua para mim. Só que você não sabe quem que é essa pessoa. Como é que você vai mandar uma foto sua para alguém que você nem sabe quem é? Que só parece que é uma pessoa legal. É diferente do seu colega da sala de aula, da sua rua, da sua quadra, do seu prédio. Então, eu estou falando sobre isso para que vocês, né, eu tenho certeza que vocês são todos uma juventude esperta, conhecem muita tecnologia, sabe usar essas coisas todas até melhor do que eu, tenho certeza. Tem um monte de games aí, de coisas, se eu for jogar com vocês, certamente eu vou perder para vocês. Mas, por outro lado, esse mundo todo, ele tem uma série de coisas que podem ser perigosas. Então, essa é a primeira questão importante, né? A segunda questão importante que eu queria falar é que nesse mundo todo de coisas perigosas, vem aumentando muito o que nós chamamos de crime, né? Crimes são atos, vocês devem saber, que pessoas não muito legais praticam. Só que muitas vezes essas pessoas não muito legais têm enganado e utilizado de crianças para poder cometer crime. E, mas como que eu, criança, vou cometer um crime? Quando você, por exemplo, tira uma foto de um professor, de alguém, e manda para essa pessoa. Percebe? Porque essa pessoa está coletando informação. Você não sabe o que ela vai fazer com essa foto, né? E, mas se eu cometi um crime, mas eu não queria fazer isso, né? Mas eu fiz porque essa pessoa me enganou, porque essa pessoa pediu. E agora eu tirei uma foto, eu tirei duas, ela sabe o nome do meu pai, ela sabe o nome da minha mãe porque eu falei para ela, sabe onde eu moro, sabe o nome do meu avô, da minha avó, e ela fala que se eu não tirar uma outra foto, ela vai contar tudo que a gente conversou pro meu pai e pra minha mãe. E aí você começa a ficar com medo, começa a ficar refém dessa pessoa, e começa a fazer outras coisas cada vez mais perigosas que ela vai te pedindo. Vocês estão conseguindo me compreender quando eu falo isso? Sim? Você vai ficando refém dessa pessoa que você não conhece. Então por isso que é importante, nós temos muito e muito cuidado com esses colegas virtuais, principalmente em ambiente de games, que vai pedindo para a gente poder fazer coisas. Né? Que pede para tirar foto de um amigo, do professor, para filmar, para mandar uma foto sua. Manda uma foto sua só de short e bermuda, só de bermuda e camisa. Aí você fala, não tem nada demais nisso. Manda uma foto sua, essa menina, só de biquíni. Não tem nada demais nisso. Mas percebe que isso é perigoso? E tem crianças que não conseguem perceber isso. E acabam mandando essas fotos. E aí você não sabe aonde isso vai parar. O que vai ser feito com isso. E você começa a ficar refém dessas pessoas. Eu estou falando isso não é para assustá-los, não. É para poder alertá-los. É porque todos os dias, infelizmente, eu lido com isso. Todos os dias eu recebo ligação de pais, de mães desesperados, chorando, porque o filho, a filha, mandou uma foto, porque descobriu um áudio, uma conversa
que ele falou, essa conversa não é para o meu filho ter essa conversa. Até que tudo bem? Então, o que é importante, né? Assim, eu vou caminhar um pouquinho para o final, porque eu quero ouvir vocês também, conversar um pouquinho com vocês, e talvez até tirar dúvida de coisas da internet, né? Então, se isso acontece com você, se alguém na internet que você não conhece começa a te perguntar coisas, a insistir muito em conversar com você, qual é a primeira coisa a fazer? É bloquear essa pessoa. É não dar informação, é não falar nada que seja da sua vida real. Aonde você mora, onde você estuda, se você fica sozinho em casa, o seu WhatsApp. E se você tiver em dúvida, para quem que você pergunta como fazer? Para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para a sua professora. Você pode sempre procurar uma pessoa adulta que você confie nessa pessoa e contar isso para ela. Porque talvez você possa não estar vendo solução em alguma coisa. Você pode talvez não saber como fazer. Nossa, eu não sei o que eu faço agora. Mas se você procurar o seu pai, a sua mãe, uma professora, o seu tio, uma pessoa adulta que você confia, ela certamente vai ajudar você a pensar sobre isso. Vai te ajudar e falar assim, não, isso não tem nada demais, simplesmente bloqueia essa pessoa, ou a gente tem que tomar uma outra providência. Esse é o melhor caminho. É você, quando estiver em dúvida com essas coisas todas, que é uma coisa para além de uma questão tecnológica, não é como é que eu uso o game, não é como é que eu uso o smartphone, não é sobre isso. É sobre aquela pessoa que está na internet me incomodando. É você procurar uma pessoa adulta que você confia, contar o que está acontecendo e essa pessoa certamente vai saber te ajudar, vai saber te orientar, vai saber como esse meu colega que quando viu a filha conversando com aquela pessoa, ele percebeu que era uma pessoa adulta. Tanto é que ele me ligou porque ele falou assim, olha, eu conversei alguma coisa e a pessoa saiu, ela sumiu, deletou o perfil dela. E daí, a última coisa que eu falo, nada na internet ou nada no mundo deixa mais rastro do que computador e internet. O computador é feito para não perder informação. Quando você desliga seu smartphone, acabou a bateria. Quando você liga novamente, você perdeu tudo? Está tudo lá dentro. Você está jogando um game, acabou a luz. Quando você volta para o game, você tem a sua pontuação toda? Percebe? Mais ou menos, pode perder um pouquinho. Mas é porque o game é feito também para isso, para não te entregar tudo. Mas quando qualquer equipamento desse cair na mão de um técnico, de um especialista, ele consegue resgatar, recuperar qualquer informação. Então, tudo que é feito na internet, não existe nada que deixa mais evidência, mais rastro, mais tudo do que computadores, do que smartphone, do que tablet, né? Então, tudo é possível rastrear na internet. Se alguém te está fazendo mal, mesmo que ele delete um perfil dele, a gente consegue ir atrás dessa pessoa. A gente consegue achar essa pessoa. Mas para isso acontecer, tem que chegar o que está acontecendo ao conhecimento de uma pessoa adulta para poder adotar outros caminhos para poder chegar nessa pessoa. Tudo bem até aqui? Bom, eu não quero assustá-los, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a internet, as coisas não tão legais, né? Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar de Deep Web, Darknet. Quem já ouviu falar dessas coisas? Tá vendo? Né? Então, muitas vezes vocês ficam curiosos, né? O que tem na Deep Web? O que tem na Darknet? Né? Tem coisas que podem ser legais, mas tem muita coisa também que não é legal. E se você acessa, por exemplo, esses espaços, a Deep Web, a Darknet, com seu smartphone, com seu computador, com seu tablet, pode infectar, pode contaminar o seu smartphone. Ah, mas contaminar com o quê? Por exemplo, se você acessa esse espaço com seu celular, sem você perceber, pode ser instalado no seu celular uma coisa chamada Trojan, que é uma espécie de vírus. E quando isso acontece, a pessoa consegue remotamente controlar o seu aparelho. E aí, quando você deixa lá o aparelho na cama carregando, na mesa, a pessoa consegue remotamente ligar o microfone, ligar a geolocalização, ligar até mesmo a câmera do aparelho. Tirar fotos, filmar o ambiente, sem que você perceba remotamente. Então, esses espaços, Deep Web, Darknet, são espaços que tem que ter muito cuidado. Percebe? A internet é cheia de lugar perigoso. A cidade não tem lugar perigoso? Tem algum lugar que você sabe que não é legal você andar, ou que seu pai fala que você não deve andar lá, que é perigoso?
E você anda lá? Por quê você não anda? Porque é perigoso. A Deep Web, a Deep Web, a Darknet, é um lugar tão perigoso como quanto esse. Só que muitas vezes a gente não percebe que é perigoso, sabe por quê? Porque você anda nesses lugares de dentro da sua casa. Lá no seu quarto, com o seu pai do seu lado, a sua mãe do seu lado, você não sente ou você não tem a sensação de perigo. Mas a internet tem locais como esse, que a gente está caminhando, passeando, que são perigosos. Que alguém, sem você perceber, consegue instalar no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet, ferramentas, softwares que têm o controle total do seu aparelho. Pode ativar o seu microfone, a sua geolocalização, pode ativar a câmera, tirar foto, filmar. Por isso que a gente tem que ter cuidado com esses espaços. E assim como a gente evita, nesse mundo físico aqui, ir a certos lugares porque vocês sabem que são perigosos, a gente tem que saber também que na internet tem locais que são perigosos tanto quanto, ou talvez até mais, do que esses espaços que estão aqui nesse mundo físico. Tudo bem? Dito isso, eu agora quero ouvi-los um pouquinho, se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer conversar alguma coisa, né? Para agora não só eu ficar aqui falando, mas também para poder ouvi-los um pouquinho e a gente poder se conhecer um pouco mais. Antes de passar para os meninos, só queria saber, por exemplo, uma criança pode ter responsabilidade quando entra em alguns espaços e tem alguma atitude que pode prejudicar outras pessoas? Irmã, então essa é uma primeira pergunta importante. Para eu poder responder essa pergunta da irmã, a primeira, eu tenho que fazer uma pergunta. Alguém aqui tem mais de 12 anos? Não? Então tá bom. Olha só, por que eu perguntei 12 anos? Porque no Brasil, nós temos uma série de leis, de normas, de regras que controlam, que conduzem, que orientam o nosso comportamento. Né? Então a gente tem a Constituição, que você já deve ter ouvido falar sobre isso, tem Código Civil, Código Penal, são leis criadas para controlar o comportamento, para regular ou para resolver conflitos que acontecem na sociedade. E a primeira questão é que uma das leis que nós temos, que é uma lei importante para vocês, chama Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma lei que foi criada para proteger a criança e o adolescente. Esse é o objetivo. Só que nessa lei, ela vai falar quem é criança. E pela lei, criança é todo mundo que não tem ainda 12 anos. Então, todos vocês aqui, se ninguém tem 12 anos ainda, todos vocês são crianças. Quem tem mais de 12 anos e menos de 18 é chamado por essa lei de adolescente. Né? Então, pronto, nós temos uma diferença aqui de quem é criança e quem é adolescente. Então, vocês aqui são todos crianças porque não têm 12 anos. O dia que você fizer 12 anos, parabéns. Pela lei, você virou adolescente. Pela lei, né? Ah, vai ser legal, né? Então, pela lei, você virou adolescente. Só que essa lei, ao mesmo tempo que é uma lei para poder protegê-los, né? É uma lei também que quando criança e adolescente comete algum ato que viola o direito, essa criança e adolescente também pode responder por isso. Nesta lei, vai falar que criança não comete crime, mas criança comete uma coisa que a lei chama de ato infracional. E o que é o ato infracional? É a mesma coisa que crime. Só que crime é uma palavra muito pesada. Então, evita-se falar que criança cometeu um crime. Fala-se que criança cometeu um ato infracional. O ato infracional é exatamente a mesma coisa que o crime. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que uma criança, ela tira uma foto de um professor e faz um meme. O professor está dando aula, tirou a foto e faz um meme como se esse professor estivesse com sono. Bota aí um monte de zezinho, um monte de balãozinho, como, né? Isso, pela lei, é classificado como crime. Mas se foi feito por uma criança, a gente não vai falar que cometeu um crime, vai falar que ela cometeu um ato infracional. Porque ela tirou essa foto e começou a distribuir essa foto, brincando no grupo de WhatsApp, no Discord, botou no Instagram. Ela cometeu um ato infracional. E se ela cometeu um ato infracional, essa mesma lei, que é criada para proteger a criança e adolescente,
ela também tem uma série de situações onde criança e adolescente responde pelos seus atos. Se tem que responder com, por exemplo, uma indenização, que é pagar dinheiro pelo que fez, fala assim, mas eu nem trabalho, eu não tenho dinheiro. O juiz, eu falo assim, você não tem dinheiro, você não trabalha? Mas você tem um videogame? Você gosta do videogame? Você tem um skate? Então vamos vender o seu videogame. Vamos vender o seu skate. Vamos vender a sua bicicleta. Para poder pagar o que deve. Não, mas eu também não tenho um videogame, eu também não tenho skate. Não tem? Seu pai trabalha? Sua mãe trabalha? Então seu pai e sua mãe pagam isso. Percebe? O que eu quero dizer com isso, irmã, é que sim, criança e adolescente, pela lei, pelo ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, não comete crime, comete ato infracional. Mas ao cometer um ato infracional, a depender da gravidade desse ato infracional, a depender se você está ali como criança ou como adolescente, e quanto mais você se aproxima da vida adulta, deixei de ser criança, agora eu sou adolescente, eu sou pré-adolescente, agora eu sou adolescente, agora eu sou jovem, amanhã eu faço 18 anos e pela lei viro adulto. Quanto mais você se aproxima dessa vida adulta, maior é a sua responsabilidade pelo seu comportamento. Né? E dentro dessa lei tem até a previsão que, a depender da gravidade, que a criança pode ser retirada do adolescente do convívio familiar e ser internada numa escola do Estado. Internada, que é semelhante a uma prisão. Porque daí não pode mais dormir em casa, não passa mais final de semana em casa e vai ficar internado lá 6 meses, 1 ano, a depender do caso. Percebe? Mas lógico que tudo isso não é do dia para a noite. Mas o que eu quero dizer é que na lei tem previsão para coisas como essa. E infelizmente, cada vez mais o judiciário, a justiça, o juiz tem aplicado essas coisas. Porque muitas e muitas vezes crianças e adolescentes estão sendo envolvidos em práticas que caracterizam o ato infracional. E não incomum, várias vezes, essas crianças cometem isso influenciadas pelos amiguinhos da internet que ela não conhece. O amiguinho da internet que pede para ela fazer alguma coisa. Eu vou falar uma coisa aqui muito chata e terrível, mas talvez vocês tenham tido conhecimento mesmo sendo criança. Porque isso foi vinculado em todos os jornais. Eu não sei se vocês viram, alguns meses atrás, um garoto de 17 anos que colocou fogo no morador de rua. Alguém viu essa notícia? Alguns viram, né? Vocês sabem que aquela pessoa fez aquilo porque ela estava dentro de um grupo do Discord e alguém passou para ela o desafio de fazer isso. Percebe? Alguém passou um desafio, alguém que ela não conhecia. Passou como desafio colocar fogo no morador de rua. Já tirou a palavra. Essa pessoa é descoberta e foi descoberta porque alguém estava filmando ainda. E além de filmar, colocou na internet. Então essa pessoa responde e ela vai ser retirada da sociedade. Ela vai ser internada. E vai ficar internada porque a justiça fala assim, essa pessoa não tem condições de continuar convivendo livremente na sociedade. Mas ela é uma criança, mas é um adolescente. Sim, mas a lei tem previsão para isso. Para retirar ela do convívio social. E determinar que a partir daquele momento ela vai ser internada em virtude da gravidade do que ela fez. Lógico que ela não vai ser internada dentro de uma prisão. Mas ela vai ser internada numa espécie de escola que talvez vocês nunca visitaram. Eu, infelizmente, já visitei. E é tão ruim quanto uma prisão. De coisas simples, né? Eu não quero assustá-los, mas você acha que lá tem papel higiênico? Não tem. Você acha que lá tem pasta de dente? Não tem. Você acha que lá tem um banheiro limpinho para você usar? Não tem. Você acha que lá, quando vai tomar banho, tem água quente? Não tem. Por quê? Mas é uma prisão? Não, não é uma prisão. Mas é um espaço que não tem coisas mínimas que vocês estão acostumados. A ter banho quente, a ter banheiro limpo, a sentar no banheiro e não se preocupar se tem ou não papel higiênico. Lá não tem papel higiênico. Lá não tem pasta de dente. Na verdade, nem escova de dente é permitido usar. Porque escova de dente, eventualmente, pode até ser usado como uma arma. Mas esse caso, por exemplo, que alguns de vocês aqui conhecem, essa pessoa foi presa. E é uma adolescente. Então, irmã, sim, criança, adolescente, pode
responder plenamente por questões que fazem na internet. Tudo bem? Bom, eu vi que alguns levantaram a mão, eu posso passar para eles? Primeiro tinha você, depois tinha ele, né? Seu nome, a série e a pergunta. Tem que... Na internet tinha um desafio que era de respirar desodorante. Aí tinha uma menina que ela viu, só que aí quando ela respirou, a tia dela viu que ela estava caída, ou seja, ela morreu. Aí até passou no jornal. Olha, desafios como esse de respirar desodorante, de colocar saco na cabeça e respirar até quase desmaiar, de aquela brincadeira de você soltar todo o ar e alguém empurrar sua barriga para você desmaiar, são desafios da internet. Mas esse desafio, a pergunta é criado por quem? Será que é alguém que é seu amigo? Será que é alguém que quer seu bem? Ou simplesmente está criando um desafio para te colocar numa situação de risco? Então, quando eu falo ter cuidado dessas coisas da internet, é sobre isso. Não é porque na internet tem um desafio e parece engraçado, parece legal, que você tem que fazer. Se você está em dúvida, se você acha que aquilo é perigoso, conversa com seu pai, pergunte para sua mãe, converse com seu tio, com sua professora, para você não correr o risco de acontecer coisas como essa. Né? Então, infelizmente, é isso. Essas coisas têm acontecido. Tá? Tinha um colega aqui na frente, eu vou passar para ele primeiro, depois a gente vai fazer andar. Seu nome? Orlando. Lá naquela escola de visão, lá quase não tinha quase nada, ensina comida, não era boa. Orlando, não fique preocupado não, porque eu tenho certeza que você não vai para lá. Mas a pergunta do Orlando é importante. A comida não é boa. Lá não tem internet. A comida não é boa. Lá não tem parquinho, não tem brinquedo. Realmente, infelizmente, não é um lugar agradável. Não é um lugar agradável. Mas infelizmente também, como por exemplo, quando eu falei daquele garoto que colocou fogo no morador de rua, é para um lugar como esse que ele vai. Mas no final, por que ele fez isso? Porque tinha um desafio na internet. Porque alguém na internet desafiou que ele fizesse aquilo, filmasse e colocasse na internet. Percebe? Alguém desafiou e ele foi lá e fez. E aí, claro, vai ser descoberto e vai responder pelo que fez. Então, essa escola especial é um lugar parecido com uma prisão que não tem nada de conforto. Se está uma noite fria e você está com frio, não é como você na sua casa que você vai, levanta, vai no guarda-roupa e pega uma outra coberta, ou seu pai, sua mãe vê que você está com frio e sem você acordar vai lá e coloca uma coberta em você. Se você está com frio, você passa a noite toda com frio, porque não vai ter outra coberta. Não vai ter ninguém que vai lá te cobrir. Não é um lugar agradável, tá bom? Eu tomo muito cuidado principalmente internet. Eu muitas vezes eu jogo jogos que não tem pessoas online e quando tem, eu jogo com muita segurança não aqui no Jardim Boys. E nem jardim digital, porque é bem perigoso, parece que tem muitas pessoas más. Seu nome é? Davi. Olha só, o que o Davi falou é o comportamento adequado. Você pode jogar, eu não falei que vocês não podem jogar, né? Mas quando vocês estão nesses games que tem chat, que tem conversa de voz, você pode jogar sem habilitar. Sem habilitar o chat, sem habilitar a conversa de voz, e você pode jogar. Por quê? Porque, como o Davi falou, ele toma cuidado, porque ele não sabe quem é que está do outro lado. Então, ele quer jogar simplesmente. Mas ele não precisa, para jogar, conversar, mandar voz, mandar pecar com quem está do outro lado. Então, Davi e todos, é ter cuidados como esse. Cuidados como esse, que são cuidados que vocês conseguem ter, são cuidados simples, que ajudam muito a protegê-los dessas coisas todas. Uma vez eu já vi um desafio que consistia em colocar gelo com sal na mão. Isso queima, é uma queimadura de segundo ou terceiro grau na mão.
O seu nome? Miguel. Olha só, Miguel, eu não sabia que era uma queimadura tão grave. Mas veja que, de novo, um desafio. E esse desafio, de novo a pergunta, quem é que fez esse desafio? O que você ganha fazendo esse desafio? Você ganha uma queimadura de 2º ou 3º grau, como ele falou. E aquelas pessoas do outro lado vão achar isso engraçado, vão desligar o computador e não estão nem aí se você teve uma queimadura grave na mão ou qualquer outra coisa. Então tem que ter muito cuidado com esse desafio, essas coisas de internet, né? Eu já vi um desafio que a pessoa tem que se cortar para falar assim, olha como eu sou forte. Olha, esse tipo de desafio, você tem que se cortar para você mostrar que você é forte. Você tem que fazer uma coisa com seu coleguinha para você mostrar que você é forte. Você é muito mais forte mentalmente quando você não faz isso. Quando você fala não. Eu não faço isso porque isso não é correto, porque isso não é certo. Não, porque eu não quero fazer. Quando você tem essa atitude, você é muito mais forte do que fazer esse desafio, né? Vou passar aqui, eu vou passar para ele, depois eu passo para ela, depois eu passo para você, tá? Seu nome. Teve um dia que alguém me falou que tinha um desafio na internet que eram 3 pessoas, uma fazendo uma academia com a outra ficava em pé, aí era tipo a pessoa pulando e dava um traumatismo craniano. Esse desafio que ela falou, eu tive um caso no escritório que a criança fez, mas o desafio não era da cadeirinha pulando. O desafio era quando a pessoa ia sentar, a pessoa tirar a cadeira. E a pessoa fez isso e quem sentou, como viu que não tinha cadeira, caiu e bateu a cabeça numa parede. E teve também um traumatismo craniano. Percebe? Para que isso? Então, esses desafios todos, a resposta para isso é não. Não vou fazer, eu não quero fazer. E se alguém pedir para você fazer, se alguém te desafiar e você sentir constrangido, né? O que você faz? Chama seu pai, sua mãe, o seu professor, o seu tio, conversa com ele. Porque certamente ele vai saber te orientar para você não fazer e não cair nesses desafios, tá? Vou fazer uma pergunta aqui desse lado e uma daqui. Daí eu levo o microfone, tá? Para poder ficar equilibrado. Eu tenho uma prima que o nome dela é Lara, e ela joga um jogo online que tem como pegar amizade, né, de outras pessoas. E ela sempre pega a amizade de pessoas desconhecidas que ela nem conhece. Aí ela fica falando, que essa pessoa aqui é legal, ela sempre fica comigo. Aí o que eu posso fazer para ela parar de fazer isso? Lara, que boa pergunta e que boa preocupação a sua, né? Não, a prima que é Lara. Você é? Melanie, então desculpa. Olha, o que você pode fazer, primeiro conversar com ela, né? Igual essa conversa que estamos tendo aqui. Mostrar para ela que essas pessoas não sabem quem são, né? Que são pessoas que podem fazer mal, que pode não estar querendo cuidar dela. Essa é a primeira coisa, né? Uma segunda coisa não é dedurar, mas é conversar com a sua tia, com o seu tio. Olha, a internet é perigosa, né? Será que o que a gente está fazendo, será o que a prima está fazendo é a melhor coisa? É ajudar as pessoas a compreender. Porque isso que ela falou é importante, porque veja só, vocês já nasceram com o computador na mão. Sim? A maioria de vocês nasceram já com o tablet na mão. Um bebezinho já sabia usar. Ok. Ué, com quantos anos que vocês começaram a usar? Com 2 anos? Com 3 anos? Ó, com 5 anos, olha só. Tudo bem, vamos supor que a maioria de vocês tenham começado a usar essas coisas com 5 anos. 6 anos. Tá bom, vamos falar 6 então, que acho que alguns começaram com 6. Qual que é a diferença, né? Conversando com ela ainda. O seu pai e a sua mãe não nasceu nesse mundo. Então tem coisas na internet que você sabe, mas que eles ainda não sabem. Eles não sabem porque eles são burros ou qualquer coisa assim. Eles não sabem porque eles não nasceram nesse mundo conectado, plugado que vocês nasceram. Então, muitas vezes, nesse mundo digital, não é incomum ter situações que você que é pequenininho, que é criança, acaba ensinando para o seu pai e para a sua mãe. Então, ter essa conversa, essa confiança com seu pai, com a sua mãe, é importante, porque você também pode ensiná-lo. Então, o exemplo que ela trouxe, talvez o seu tio, a sua tia,
não consegue perceber que esse é um lugar de perigo. Então, muitas vezes, vocês também podem conversar com o pai, com a mãe, e acabar também ensinando a eles sobre essas coisas. Porque eles não nasceram nesse mundo tão plugado, tão conectado. Eles nasceram num mundo que tinha desafio, esse tipo de desafio. Não tinha isso para eles. Então, muitas vezes, eles mesmos não sabem usar essas coisas. Eu vou passar aqui e depois a gente passa lá, tá? Vou fazer assim por ordem. Até nos jogos, os hackers, tipo, você pode até fazer amigo nos jogos que até os hackers podem perguntar coisas que você tem, que você gosta mais de fazer, para você mais gosta de ir. E sempre que também eu vou jogar, eu não jogo com pessoas desconhecidas. Eu com meus primos, meus amigos, para evitar isso. Seu nome é? Olha, o que Eliseu falou é mais um cuidado. Jogar com pessoas conhecidas, pessoas do colégio que você conhece, com primos que você conhece, com os amigos da rua, do seu prédio. Evitar ficar jogando com pessoas que você não conhece. Porque quem você não conhece, você não conhece. Então você não sabe se é uma criança com você não sabe quando você está jogando ali, se ele está te pedindo uma informação onde é que você mora, aquilo que eu já falei anteriormente, né? Então eu vejo que são cuidados que ajudam a proteger vocês dessas coisas não tão legais que tem na internet. Bom, professor, você acha que faz bem, por exemplo, você ver jornal, só que, por exemplo, alguns casos meio pesados, só que acontece? Você afeta o psicológico, mas você acha que é preciso ver ou não? Olha, uma excelente pergunta. Tudo na vida tem idade para você poder lidar com as coisas, né? Então tem certas coisas que talvez vocês não tenham idade ainda para poder ver. Por quê? Porque vocês não têm ainda maturidade. Eu sei que todos vocês aqui são maduros, responsáveis, que todos vocês chegam na escola no horário, que depois da escola todos vocês vão trabalhar para poder, né? Todos são responsáveis. Mas tem certas coisas que a gente precisa de ter uma maturidade mental, uma maior vivência para poder lidar. Percebe? E por que a pergunta dele é importante? Porque tudo bem, o seu pai, a sua mãe pode falar isso para você, olha, isso aqui você não tem idade para ver ainda, porque isso aqui é uma coisa muito ruim. Daí você vai lá na internet e vai olhar na Deep Web, na Darknet. Se seu pai e sua mãe estão te falando que você não tem idade, você tem que confiar. E você não tem que sair lá na internet procurando isso na Deep Web, na Darknet. Por quê? Porque essas pessoas que estão na internet querendo fazer mal para você, sabe que você vai ficar curioso e você vai procurar na Deep Web, na Darknet. Só que quando você vai lá procurar, é o momento que ele instala ou pode instalar no seu computador, no seu smartphone, aquela ferramenta que vai dar acesso total ao seu dispositivo. E depois vai ativar a câmera, ativar o microfone, ativar a geolocalização. Então, o que eu acho é que tudo na vida existe idade para você poder lidar. Porque se não fosse assim, eu falaria assim, vocês não precisariam não estar aqui, né, fazendo esse estudo. Vocês todos já poderiam estar lá na universidade, cursando medicina, cursando computação, poderiam. Por que vocês não estão na universidade ainda, cursando computação, medicina? Vocês não têm nem idade e nem tamanho. É por isso que vocês não estão lá, né? Ah, tá. Olha, eu vou responder mais uma pergunta daqui, porque vocês estão comentados, mas tem um horário, né? Então, eu vou dar para ela, tá? Uma vez, a minha prima, ela fez uma live no Instagram. Aí, né, dava para, tipo, 2 pessoas entrar. Aí o menino, ele falou assim, eu posso entrar na sua live? Aí apareceu o rosto dele. Aí, ela aceitou o pedido. Aí foi lá, apareceu uma coisa que ela não podia ver, porque não tinha idade ainda. Ó, eu não vou conseguir passar o microfone para todo mundo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, você pode passar para a sua professora no colégio que eu respondo. Mas veja só, esse exemplo. Quando você está fazendo uma live com um colega, alguém que você conhece, e alguém que você não conhece pede para entrar na live, e você deixa a pessoa entrar na live, pode acontecer coisas como essa. A pessoa pode, por exemplo, tirar a roupa.
Sim, você não sabe quem é aquela pessoa. Pode acontecer coisas como essa. Ela pode fazer alguma coisa que você não queria ver, porque você não tem idade, porque você não queria. Então a gente não deve aceitar nas lives, nas conversas, pessoas que nós não conhecemos. Irmã. Então, doutor Frank, o senhor tinha falado a questão de jogar com amigos, né? E vendo um pouco do caso da Melanie, da prima, que aceita tantas pessoas nos jogos, também eu vejo que eles devem ficar atentos, né, nesses jogos, porque essas pessoas que entraram em contato com a amiga da Melanie podem muito bem conseguir dados da Melanie e se passar pela prima, né, e pegar muitos outros dados e começar a conversar com a Melanie. Então, para certificar se é realmente uma pessoa que conhece. Isso que ela falou, né? Ou seja, não jogar, não conversar, não abrir o chat, não abrir o áudio com pessoas que você não conhece, não passar seu WhatsApp, não passar sua rotina, onde você estuda, que hora que você fica em casa, se você fica ou não sozinho. Principalmente, não marcar encontro com pessoas que você não conhece. Ah, não, mas é meu amigo da internet, ele vai se encontrar comigo ali na esquina, perto da escola, porque ele vai me ensinar a passar um desafio, porque ele vai me dar um presente. Mas que presente? Ah, porque eu falei para ele que eu gosto do bichinho do Pokémon e ele vai me dar um Pokémon de presente, eu vou lá só pegar. Olha, tem casos de crianças que foram raptadas e foram recuperadas lá no Piauí, aqui de Brasília, porque confiaram. Então, principalmente, não passar informação da vida de vocês, do pai, rotina, eu estudo em tal local, eu fico sozinho em casa, mas também não ir encontrar pessoas da internet que vocês não conheçam. Tudo isso é muito perigoso. A internet é muito legal, os games são muito legais, tem um mundo de coisas interessantes para estudar, para poder aprender, mas também tem essas coisas não tão legais. E pela pergunta de vocês, eu já percebo que vocês já têm consciência dos riscos da internet. Mas a gente tem que ficar cada vez mais cuidadoso com tudo isso. Eu queria poder ouvir todos vocês, mas a gente tem um horário. Se tiver dúvidas, perguntas que eu não respondi, eu peço que vocês entreguem aos professores, às professoras, e aí eu respondo para vocês e depois o professor passa para vocês. Tá bom? Obrigado a todos vocês, um excelente dia de aula e parabéns pela consciência que vocês têm.